Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e, ao mesmo tempo, convidá-los para abrir as vossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo de número 1. E já agradecer a oportunidade e a confiança ao nosso pastor presidente, pastor Jairo, pastor Gesiel, também ao nosso diácono, irmão Diego, que é o líder do departamento, e a todos os nossos irmãos que estão aqui nesta noite. E também a nossos adolescentes ali do Jardim Jandaia, nosso evangelista Elias, que está ali, que nos ajudou trazendo os nossos adolescentes com seu veículo, e os demais irmãos. Todos acharam, meus amados? João, capítulo 1, a primeira epístola, e eu louvo a Deus, irmãos, que esse lugar está propício para milagres nesta noite. Eu já senti a presença do Senhor, e Ele está aqui nesta noite. Eu não tenho muito para te oferecer, mas Ele tem. Ele está aqui, Ele tem como te dar uma resposta para a sua situação nesta noite. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Agora também, irmãos, no capítulo 2, verso 13 e 14. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. O 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Meus irmãos, eu queria que você, nesta noite, se desprendesse de qualquer questão particular e continuasse adorando ao Senhor na beleza da tua santidade, porque eu também vim aqui para adorá-lo, com as minhas necessidades, como você também tem. Mas eu queria trazer um tema para esta mensagem nesta noite. Tirando forças da fraqueza. Você pode dizer aí, para você mesmo, não precisa dizer para ninguém não. Tirando forças da fraqueza. Mais uma vez, tirando forças da fraqueza. Quando nós olhamos para esse texto dessa maravilhosa carta, você observa que João ele está agradecido a Deus. Ele tece o seu comentário e ele vai agradecendo. E o nome de João significa Deus é glorioso. O próprio nome dele já dá um título para esta mensagem, porque aquilo que João tinha era algo que os discípulos não tinham. A intimidade, nós falamos isso lá no Jardim Jandaia esses dias, que a intimidade de João foi muito grande. Ele foi um dos apóstolos que foi lançado na ilha de Patmos, e aqui ele foi exilado, e na sua velhice ele contemplou as mãos de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós observamos duas palavras aqui que vão saltar aos nossos olhos, ou seja, várias palavras. Mas uma palavra
que me veio ao meu coração nesta noite é sobre a fraqueza. Quando nós estamos diante de alguma situação difícil da nossa vida, às vezes nós nos sentimos fracos, sem forças, sem saber o que fazer. Isso faz parte, porque o que significa a fraqueza? Eu até escrevi aqui, o que significa a fraqueza? A fraqueza é a ausência de força. Isso é fraqueza. Não significa que você está fraco, você está desanimado, não é isso. Você pode até estar fraco, porém não desanimado. Ainda resta uma fagulha de força dentro de você para se erguer, se colocar de pé e lutar contra essa situação. Mas a palavra força significa vigor, coragem e poder. E nesses últimos dias da igreja na face da terra, é o que nós mais estamos necessitando, de força. Força para enfrentar as dificuldades, força para enfrentar as lutas. Os adolescentes que estão aqui, talvez hoje passaram o dia numa situação muito difícil. Estão aqui pela misericórdia, estão aqui pela graça de Deus. Deus os trouxe aqui, por isso que nós sentimos esta glória, sentimos a presença do Senhor. Por isso que nós cantamos e o Espírito de Deus começa a mover esse lugar. Porque a força que é em nós, ela não vem de nós mesmos. Nós não temos força para isso, pois somos limitados, mas aquele a qual está aqui nesta noite, assentado sobre um alto e sublime trono, ele tem força para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que João ele classifica algumas classes aqui. Quando ele fala da questão dos pais, ele está se referindo, ele está identificando os crentes mais experientes, aqueles que tinham mais intimidade com o Senhor. Mas isso não significa e não significava que eles tinham por si só forças. Porque tem momento da nossa vida, irmãos, tem momento, adolescentes, jovens, que você se encontra em um beco sem saída. Você sabe que Deus está com você, você confia nele, ele está te fortalecendo, mas tem hora que nós não vemos a saída. Você não sabe de onde vem o socorro, mas a palavra de Deus diz: elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro, o seu socorro nesta noite? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor. O seu socorro nesta noite não está em A e não está em B. O seu socorro nesta noite está no Senhor. E hoje Ele está aqui com os braços abertos. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Como Ele é maravilhoso, irmãos. Como Jesus é glorioso. Ele nos surpreende. Porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas a palavra por si só ela faz. Enquanto a palavra está sendo pregada, o seu coração está sendo aquecido. Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Senhor vai falando no seu coração e vai te fortalecendo nesta noite. Você entrou aqui talvez sem força, abatido, desanimado, mas vai sair daqui revigorado com as suas forças espirituais, porque o Senhor nesta noite é a nossa força. Então ele expressa e ele diz que os pais aqui se referem aos crentes mais maduros, com mais intimidade. E os filhos, aqui ele se refere aos novos convertidos. Aqueles que você olha para eles aceitaram Jesus hoje, mas eles têm uma fé inabalável, né? Aquela fé que tudo eles querem participar. Eles querem estar por dentro de tudo. O que você precisar fazer, conta com os novos convertidos, que eles estão prontos. Mas vai chegar um dia também, que eles vão sentir o golpe de não ter força para erguer a voz e clamar ao Senhor. E quando ele também fala
sobre os jovens, eles aqui estão expressando aqueles que possuem força. Irmão, se tem um grupo, um departamento que tem força, são os adolescentes. Sim ou não? Eles têm força, irmãos. Eles têm o dínamo. Eles não param, eles estão cantando, rindo, eles saltam, eles glorificam, eles exaltam, eles engrandecem o nome do Senhor. É um culto maravilhoso quando tem os jovens adolescentes. É uma glória só. Nós ficamos pensando nos nossos tempos de jovens, né? Aí nós vamos chegando nos 40, 45, a coisa vai ficando meio, né? O corpo vai doendo, a mente já não é mais já não é mais tão precisa, mas nós lembramos desse dia. Aí o pregador diz: lembra-te do teu Criador, no dia da sua mocidade. Antes que chegue aquele dia, não tenho nele mais contentamento. Mas nesta noite, o dia de hoje, Deus escolheu para nós. Para a igreja, Deus escolheu esse dia para você, independente da sua faixa etária de idade. É hoje que Deus escolheu o dia da bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aonde estão os pais nesta noite? Levanta a mão os pais. Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem bênção para os seus filhos, Deus tem bênção para a sua geração nesta noite. E tudo que Deus começa com os pais, Deus dá sequência através dos filhos. É nítido, nós vemos isso no seio da nossa igreja. Deus abençoando os pais, mas Deus também abençoando os filhos. Deus enchendo os pais e Deus também enchendo os filhos. Deus dando graça para os pais e Deus dando graça para os filhos. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A sua casa e os seus filhos são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor. Oh, glórias! Não vai acontecer nada lá se Deus não autorizar. Não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo no cenário. O nosso inimigo está furioso, porque ele sabe muito bem aonde tem adolescentes que levam a marca da promessa no seu coração. Aquilo que Deus disse sobre a sua vida não vai cair uma vírgula por terra, mas se cumprirá todas as palavras se cumprirá. A sua casa e a sua família, o seu lar e os seus filhos vão desfrutar de coisas grandes da parte do Senhor nesta noite. Você não veio aqui em vão. Você não adentrou aqui em vão, não, você não entrou aqui em vão. Há um Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesta noite. E toca na sua alma, no seu coração, na sua vida. Você pode adorar ao Senhor, você pode glorificar a Ele. Não fique preso, mas adore ao Senhor, adore. Adore. E existem algumas fraquezas que tentam roubar as nossas forças. Existe, irmãos. Tem dia que estamos só a misericórdia. Tem dia que falamos: Senhor, me ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Romanos 8:26. Olha o que nos diz a palavra de Deus, Romanos 8:26. Às vezes estamos fracos para orar. É ou não é, irmãos? Tem dia que estamos fracos para orar. E o nosso adversário, ele sabe muito bem quando você dobra os seus joelhos. E da mesma maneira também, o mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas. Você ouviu isso, adolescentes? Vocês prestaram atenção nisso? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos. Não sabemos, você não sabe, você acha que sabe, mas não sabe.
A Ele está todo o saber, todo o conhecer. Ele conhece a sua vida, sabe muito bem o que você precisa, sabe como você chegou aqui. E nesta noite tem força para você, tem vigor. Você pode adorar ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, pastor Jairo, com gemidos inexprimíveis. Você pode não ter força para orar, mas naquele suspiro da sua alma, o Espírito Santo sabe muito bem o que você... E Ele está aqui, igreja, eu sinto a presença do Espírito Santo nesta noite. Aonde estão os adolescentes cheios do Espírito Santo? Aonde estão? Estão aqui nesta noite? Os adolescentes cheios do Espírito Santo estão aqui? Tem momentos que perdemos essa disposição. E só Deus sabe como sofremos. Porque se você perde a intimidade com os céus, você não recebe nada na terra. Escute isso. Se você perde intimidade com os céus, você não recebe nada da terra. Porque a terra é governada pelos céus, e a sua vida é governada pelo Senhor. A sua vida é governada pelo Senhor. Então nós temos momentos que não sentimos forças para orar, para buscar a presença do Senhor. 2 Coríntios 12, 9. Nós olhamos para a vida de Paulo, um homem muito catedrado, observador da lei, da palavra, um homem que tinha uma comunhão íntima com o Senhor. Mas olha o que ele diz. E disse-me, a minha graça te basta. A minha graça. Você está ouvindo isso nesta noite? Tem coisa melhor do que a graça? Não tem. Favor imerecido. Você está aqui porque a graça te trouxe. Você está aqui porque a graça te trouxe aqui. A graça te colocou de pé. A graça te dá força. A graça te dá vigor. Você está aqui pela graça. Não é por méritos próprios, mas é pela graça. E se eu fosse você, eu adorava o Senhor. Porque a graça não foi de graça, mas teve um preço lá na cruz do Calvário por nós. Preço. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você que está fraco nesta noite, há um poder de Cristo aqui neste lugar que pode te fortalecer. Você que está sentindo fraqueza, há um poder de Deus aqui que pode te fortalecer nesta noite. Você adentrou no lugar certo. Nós não temos como te dar aquilo que não temos, mas aquele que está aqui é retentor de todas as coisas e pode te conceder aquilo que você precisa nesta noite. E o que você precisa nesta noite está nas mãos dele, e ele pode te fornecer segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Aí eu coloquei uma frase: jovens fortes espiritualmente, adolescentes fortes espiritualmente, crentes fortes espiritualmente, são aqueles que se firmam em Deus e perseveram pela fé. Está difícil? Continue. Está difícil? Permaneça. Está difícil? Não pare. Está difícil? Não arrede os seus pés da casa do Senhor. Permaneça, 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 porque o socorro está vindo ao seu encontro. O socorro virá nesta noite. Eu sinto a presença dEle.
Eu sinto. Quantos adolescentes sentem? Quantos? Sejam cheios, meus filhos. Levantem as suas mãos para o céu, sejam cheios nesta noite. Sejam cheios, meus filhos. Levante as mãos, adolescentes. Eu vim aqui nesta noite para dizer a vocês que o Senhor conta com cada um de vocês nesta noite. O mundo não vai parar vocês. Não vai. Não vai. Maior é o que está com vocês. Maior é o que está com vocês. As propostas do mundo não vai parar eles, pastor Gesiel. Não vai parar. As influências malignas não vão parar vocês. Nada vai parar vocês. Deus conta com vocês. Sejam cheios da presença de Deus agora. Sejam cheios da presença. Aleluia. Uma certa vez um adolescente me procurou. Pastor, eu não aguento mais. Está difícil. Não estou suportando o peso. Eu falei, mas meu filho, por quê? Ele disse, pastor, só eu em casa sou crente. Não aguento mais a situação que estou vivendo dentro do meu próprio lar. Eu não posso mais ler a Bíblia em casa. Os meus pais me proibiram. Disse que é melhor me ver no mundo do que me ver na igreja. Eu não aguento mais, pastor, eu não sei o que fazer. O meu irmão não me deixa mais entrar dentro do quarto, porque eu tenho o costume de orar. Eu me encosto à porta do quarto e começo a orar. Quando ele me chega e vê eu orando, ele me xinga. Eu disse, meu filho, vamos fazer o seguinte. Agora que nós vamos orar. Nós vamos orar. Agora que nós vamos orar. Você ora de lá, que nós oramos de cá. Você ora de lá, que nós oramos de cá. E não só isso. Nós vamos tirar um dia da semana e nós vamos jejuar. Tá bom, pastor, vamos fazer isso? Vamos, então vamos. E começamos a orar. E começamos a orar. E começamos a orar. E começamos a orar, irmãos. Irmão, se a oração não resolver, nada resolve. Mas a oração resolve. Resolve. A oração resolve. A oração resolve. Um certo dia ele disse, pastor, aconteceu algo aqui em casa. Eu disse, o que foi, meu filho? Pastor, a minha mãe chegou chorando. E disse que o meu irmão a procurou e disse que ele estava com uma depressão muito forte. Que ele não estava aguentando mais. E aí o que a mãe fez? Procurou o filho. E disse, o seu irmão está doente. Está com uma depressão muito grande. Não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo estudar, não está conseguindo fazer nada. Aí aquele moço encheu o peito e disse assim, pode ficar tranquila, mamãe. O Deus que eu sirvo cura a depressão. Mas meu filho, nós precisamos levar ele urgentemente ao médico. Ele disse, eu concordo com a senhora, mamãe. Porque crente que ora, ele é educado, né? Ele tem educação. Até na diversidade ele é educado. Ele disse, não, mamãe, eu concordo com a senhora. Vamos fazer assim. Eu vou orar por ele. Se ele não melhorar, nós vamos levar ele ao médico, tá bom? Aí o moço chegou. Ele disse, eu preciso falar com você. A mamãe disse que você não está bem. Eu preciso orar por você e Jesus vai te curar. Ele começou a chorar. As lágrimas começaram a descer. Ele disse, é verdade que você vai orar por mim? Mas eu só te aborreço. Não tem problema. Eu te amo.
Você é meu irmão, é o meu sangue. E essa luta não vence ela com palavras, nós vencemos de joelho. Estou orando por você. Então tá bom, eu vou deitar, eu vou dobrar os joelhos. Ele dobrou os joelhos e a mãe estava do lado e ele começou: Senhor, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor me deu essa oportunidade de orar pelo meu irmão, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor. É por causa dele. É por causa dele. Tudo é por ele e para ele. E para ele são todas as coisas. Eu estou sentindo, irmãos, me perdoe as lágrimas, me perdoe. Mas eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui curando a sua alma. Toda mágoa, toda angústia que você sente pela sua família, Deus está tirando do seu coração nesta noite. Aí ele começa a orar, o irmão dele dobra os joelhos. Ele começa a falar com o Senhor, de repente o irmão dele está deitado, chorando, dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, como que eu faço para ser assim, igual a você? Eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus. Irmãos, Deus vai promover situações difíceis para te mostrar que Ele é o Deus das coisas impossíveis. Ele vai promover coisas difíceis para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Quantos podem dar glória nessa noite? Aí ele disse: irmão Gilberto, Deus fez uma obra na minha família, restaurou a minha casa, salvou o meu irmão. Hoje, quando eu entro no quarto para orar, ele bate na porta e fala: eu quero orar com você. Eu preciso orar com você, eu preciso orar com você. Deus está te dando resposta nesta noite. Deus está confirmando no seu coração, não as minhas palavras, mas a palavra dele nesta noite. Ele é grande para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera nesta noite. Jesus está aqui, Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. A igreja com os dons espirituais, ela sente a virtude do Espírito de Deus. Como Jesus é bom, meus amados. Eu disse: Jesus, me dá uma palavra, Jesus. A igreja é sua, a obra é sua. O Senhor é o dono da obra, Senhor. O Senhor sabe que a nossa corda é pequena, Senhor. Mas a graça do Senhor é maravilhosa, irmãos. A graça dele é maravilhosa. Hebreus 4:15, já vou parar. Mas Deus está aqui. Essa festa vai continuar na sua casa. Essa alegria vai invadir a sua casa. Escuta o que eu estou dizendo para você. Essa alegria vai invadir a sua casa. Hebreus 4:15. Glória a Jesus. Você pode adorar ao Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aquele que não pecou, mas foi tentado em tudo, sabe muito bem a tentação que você passou hoje. Mas Ele está aqui para dizer para você que você venceu. Você chegou até aqui pela graça.